Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Ó, Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos ensina a Te servir melhor, nos dá graça, paciência, nos dá, meu Senhor, a graça para esperar, a sabedoria, Senhor, para buscar a Tua santa presença, a Tua orientação. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, nossos ajudadores, a Tua igreja na cidade, a Tua igreja no interior, os novos convertidos. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, Pai, guarda cada família, cada lar, abençoa os idosos, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós temos, meus amados irmãos, um texto especial hoje em Tiago, capítulo 5. Eu prego bem pouco em Tiago. A maioria não prega em Tiago, porque o Tiago é muito incisivo. Ele critica muito, ele realmente exorta profundamente e a maioria não gosta. E o meu caso é porque não gosto, não, é porque, na verdade, eu parece que sou influenciado. Quando eu fiz teologia, ouvia as avaliações, e uma das avaliações mediante a literatura, é que Tiago, a epístola de Tiago não consta em todas as Bíblias, porque alguém criou uma discussão no começo, lá no século II, III, que era um livro muito voltado para o Antigo Testamento. Talvez isto tenha contribuído para que se pregue pouco em Tiago, mas eu acredito que o mais provável é porque ele é incisivo, ele exorta mesmo para valer os que não andam na graça, os que não andam como deveriam andar. E nós vamos ler em Tiago capítulo 5, versículos 7 a 16. Tiago 5, 7 a 16. É um texto pequeno, mas com uma mensagem que você vai entender. Nós vamos ver como é importante esta leitura e, quem sabe, vamos entender por que muitos não têm um encorajamento para ler Tiago. Tiago 5 e 5. Eu esqueci, menino, não pode ser. 5 e 7. É 5 e 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó,
e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pois é, um texto tão lindo e é tão pouco lido. Vamos orar. Querido Senhor, Deus misericordioso e bondoso, Senhor da glória, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações, os nossos inscritos e seguidores, toma em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade e no campo. Toma o primeiro lugar em cada coração. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, os novos convertidos, cada um dos novos irmãos. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus eu sempre falo, eu falo muito. Há um provérbio dos nossos, acredito que é do Nordeste mesmo, quem muito fala, muito erra. Eu falo muito, minha função foi esta, eu louvo a Deus porque ainda falo, porque eu comecei a pregar, era solteiro, era novinho, e estou desta idade e continuo pregando. Às vezes eu prego 2 vezes no dia, e é bem interessante. E pelo fato de eu falar muito, é muito provável que alguém já tenha identificado muitos erros meus. Não me refiro a erro de português, não. O erro de português é batata, é certeza. Quase todo mundo erra. Ou erra porque não ia dizer aquilo que disse, ou erra porque não soube dizer o que queria dizer. Mas quem muito fala, muito erra, porque às vezes a gente faz um comentário que não deveria ter feito, uma avaliação, até um juízo. Mas eu falo sempre, meus amados irmãos, nós deveríamos ser um povo melhor. Nós, igreja, nós, servos de Jesus Cristo, deveríamos ser um povo melhor, pessoas melhores. É crente em Jesus? Então deve ser uma pessoa melhor, deve ser um profissional melhor, deve ser um comerciante melhor, deve ser uma pessoa melhor. Porque o conhecimento de Deus faz a gente se voltar para si próprio e ver que não pode mentir, não deve enganar,
não deve fazer nada que venha prejudicar o outro. E não é fácil. Neste mundo corrupto, onde e quando a corrupção é uma cultura, a perversidade é uma coisa legal. A lei é feita com as chamadas brechas. Qual é a brecha da lei? É uma válvula de escape que o perverso deixa para poder, a partir dali, fazer uma injustiça, uma molecagem, uma patifaria e prejudicar alguém, condenar um inocente e coisas assim. Quem conhece Jesus não deve fazer isso. Poder pode. O sujeito pode fazer o que quiser. Pode fazer tudo de ruim, de imoral, de indecente, de nocivo, de perverso. Tem consequência. Não deveria fazer. Poder pode, mas não deve fazer. Porque se fizer, tem consequência. Há consequências para tudo o que se faz. Então, o Tiago, esse Tiago é o irmão do Senhor, ele começa aconselhando: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí vai dar exemplo da experiência de um povo agrícola. O lavrador espera o fruto precioso, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã, a chuva que faz germinar e nascer, e a chuva seródia, a chuva que faz crescer e frutificar. Sede, pois, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. É Tiago, foi líder em Jerusalém. As tradições dizem um monte de coisa, coloca ele lá na Espanha pregando e tal, e hoje tem uma idolatria do tamanho que Satanás gosta lá em Santiago de Compostela, que dizem que é ele. Talvez ele nunca tenha ido lá, como Pedro nunca foi em Roma. Então, meus amados, Tiago aconselhando a igreja. No versículo 9, ainda na área do conselho: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Versículo 8. E no 9 ele diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Ora, se Jesus comprou aquele ali pelo seu precioso sangue, comprou a mim também pelo seu precioso sangue, e eu vou malhar aquele, condenar aquele, criticar aquele, levantar falso testemunho contra aquele, prejudicar aquele, eu estou prejudicando Jesus. Eu estou indo contra quem comprou. Se aquele ali é servo, eu estou ferindo o dono, o Senhor dele, que é o meu Senhor. Então, o conselho de Tiago é um conselho sábio, perfeito, maravilhoso. Não vos queixeis uns contra os outros. Não faça mal ao outro, para que não sejais condenados. Para que não sejais condenados. Olha, para que não sejais condenados. E ele conclui este versículo dizendo: o juiz está à porta. Tem consequência. Pode condenar? Pode. Pode competir, levantar falso e fazer e acontecer e se tornar inimigo? Pode. Não deve, porque o juiz vem, a vinda de Jesus está perto, o juiz está à porta, vai haver consequência para quem não ama o Senhor e para quem fere o servo do Senhor.
No versículo 10, Tiago ainda: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas. Não teve um profeta que não sofresse muito. Todo profeta sofreu muito. Alguns a gente não sabe. Tinha um profeta que não tinha nem nome. E por que o profeta não tinha nome? Porque Deus é sábio. Deus não ia colocar a família daquela pessoa na mira da Jezabel, na mira do Acabe, na mira do Manassés. Então, Deus usava esses homens como se fossem anônimos para preservar estes homens, para preservar aquelas pessoas, para preservar suas famílias. Era parte da misericórdia. Os profetas sofreram muito. O exemplo, para mim, um grandioso exemplo de homem profeta era o Moisés, o profeta do Antigo Testamento, que profetizou: o Senhor vai despertar dentre vós um semelhante a mim. Despertou? Sim. Jesus de Nazaré, o profeta do Novo Testamento, que além de profeta é o Salvador. Então, meus amados, o Moisés, um homem daquele, e o Moisés teve que enfrentar os adversários, Coré com o seu grupo. O Moisés sofreu problema familiar. A irmã dele, que salvou a vida dele quando era pequeno, a Miriam, com o irmão mais novo dele, que era o Arão, contra ele. Por causa do casamento dele lá com a mulher cuxita, né? Que é um negócio pouco a gente entende. Mas a Bíblia é clara nisso. O problema é leseira mesmo dos leitores. Então, os profetas sofreram. Os profetas tiveram problemas. Ele vai sair dessa questão aqui dos profetas e vai falar de Jó. Tomai, por exemplo, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito importante, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É o Deus clemente, o Deus que se move ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa petição. E Tiago tinha isto na mente, no coração, para aconselhar a igreja. No versículo 12, meus queridos, ele diz: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, não ande mentindo, não sinta necessidade de jurar. Eu juro. Necessidade de jurar. Eu juro na cruz de Deus, eu juro para cá, eu juro para lá. Não, tenha temor, tenha testemunho, tenha graça, fale a verdade. Não precisa de nada mais do que ser verdadeiro. Verdadeiro. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja uma palavra verdadeira. Sim, eu disse sim, então é sim. Eu disse não, então é não. Sim, sim e não, não. O que passa disto vai para a condenação, sofre condenação. Não caia em condenação. Não caia em condenação. Não entre em condenação. Não se exponha à condenação. Aí ele vai, meus amados, aconselhar ainda a questão das provações. Está alguém entre vós aflito? Qual é o problema?
qualquer natureza, problema de sofrimento de qualquer natureza de problema, está alguém aflito, ore. O caminho é este. Ore. Está alguém contente? Cante. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame os ministros de Deus. Deixa eu dizer para vocês, ainda tem. Ainda tem ministro de Deus para ir visitar, para ir ungir, para orar. Ainda tem. Apesar do desastre da atualidade. Para não fugir minha regra de falar demais. Hoje, não é coisa nova não, novinha não. Nós temos isto há muito tempo. Na minha experiência, dentro da maravilhosa Assembleia de Deus, diáconos e presbíteros pregando o evangelho e pastor administrando patrimônio. É assim há muitas décadas. Os grandes administrando patrimônio e comprando briga, porque muitos querem tomar o lugar deles. Mas o resultado, meus amados, é que ainda existe obreiros consagrados, dedicados e prontos para atender o pedido da igreja. Está alguém doente? Chame os presbíteros. E ore sobre o enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor. Já perderam muito isso. Hoje em dia o azeite não tem a mesma finalidade de outrora. Mas ainda tem obreiros dignos e sérios fazendo a obra de Deus. E eu louvo ao Senhor pelos que eu conheço. No versículo 15 ele diz, e a oração da fé salvará o doente. Salvar aqui no sentido de curar. A oração da fé salvará o doente, restaurará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecado, aproveita e se reconcilia. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. E ele conclui isto, esse texto, meus amados irmãos, da forma maravilhosa. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é para simplesmente dizer que eu estou mal com fulano, não. É para ajudar a fortalecer a fé do outro, para ser ajudado, para comunicar como família. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Uma igreja sã, uma família sã, um homem sã, uma mulher sã, coração sã, a mente sã. Tudo se encaminha de uma forma normal, maravilhosa, Deus operando e a pessoa glorificando. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Acredite, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus queridos irmãos, por isso aqui eu digo, nós deveríamos ser pessoas melhores. Somos bem instruídos, temos a palavra do Senhor em nossas mãos, temos o Consolador em nosso coração, temos a igreja como casa de Deus, um ponto, um referencial na nossa vida, na nossa comunhão. Nós temos muita condição. Deveríamos ser pessoas melhores, jamais entrar em conflito uns com os outros.
Mas a carne se sobressai, a Jabá tem uma autoridade danada e por isso vem os males acontecendo aqui, ali e acolá. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos ensinar a andar para frente e a olhar para cima. Nós vamos orar. Vamos suplicar a bênção de Deus. Este memorial da oração, meus amados irmãos, eu tenho aqui meus ajudadores, muitos descrentes, muitos doentes, e os ministros de Deus, a maioria dos ministros de Deus que a gente conhece, portanto, é maravilhoso. E muitas famílias de homens e mulheres que já estão na casa do Pai, já foram para a glória, e a gente ora pela família, porque é maravilhoso interceder pelos descendentes daqueles que trabalharam sem direito a nada. Hoje os pastores têm um dinheirinho, têm uma coisa, eles não tinham nada. Eu conheci alguns que sofreram muito fazendo a obra de Deus. Então é justo orar pela família. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Queremos pedir, meu Senhor, uma bênção especial pela tua igreja na cidade e no campo. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda os ministros do Evangelho. Guarda, Senhor, toda a tua igreja. E agora, Pai, te apresentamos o memorial da oração. Estas famílias, estes enfermos, meu Senhor, estes ministros, estes missionários que estão, meu Senhor, em outras partes do mundo, em outros continentes. Ó Deus, abençoa estes ajudadores que nos ajudavam no passado, estes que nos ajudam atualmente. Meu Senhor, estes que nós ajudamos no passado, no seu crescimento e formação, e os que nós estamos ajudando hoje. Abençoa meus alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos cada vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, pela tua manifestação graciosa em nossos corações, nos dando esperança, nos dando, Senhor, a graça para levar o conselho santo para os nossos ouvintes. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, unge, Senhor, cada vida neste memorial. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.